Quem chega para conversar com a gente é o Aquiles Breiner, ele que é o subsecretário do Patrimônio Cultural do DF. Aquiles, bom dia, bem-vindo. Bom dia, muito obrigado pelo convite, bom dia aos nossos ouvintes. E estou aqui para falar um pouco sobre museus e principalmente nessa semana tão importante que se comemora a Semana dos Museus aqui no Brasil e no mundo todo. É isso aí. Ontem a gente celebrou o Dia Internacional dos Museus e para trazer um panorama para o nosso ouvinte, ao todo são mais de 35 mil palácios das artes espalhados em 140 países do mundo. Aqui em Brasília a gente tem vários museus interessantíssimos também, inclusive administrados pela Secretaria de Cultura. Quais são eles, Aquiles? Bom, a gente tem o Museu do Catetinho, Museu de Arte de Brasília, Museu da República, Museu Vivo da Memória Candanga, outras instituições que a gente não chama de museu, mas que tem um acervo museológico também, como o Memorial dos Povos Indígenas, né? Então a gente tem toda essa gama de instituições com acervos que são diferenciados e diferentes uns dos outros. Aquiles, bem-vindo à Nova Brasil FM, seja sempre bem-vindo aqui ao nosso jornal, à nossa programação. Quando fala de museu, eu fico muito mexido, porque nós turistas, né, quando saímos de Brasília e sobretudo do Brasil, a gente quer conhecer todo o museu, né? A gente joga no Google, entra lá, vai, às vezes vai em museus até que nós não temos interesse, a gente nem sabia que tinha interesse por ir naquele museu, e às vezes ali quase uma forçação turística, não, se eu for a tal cidade, não visitar tal museu, é como se eu não tivesse ido a tal cidade. E muitas vezes a gente tem museus pertinho da gente, que a gente não conhece e não desperta esse interesse em nós, e como é importante a gente falar disso, né, Aquiles? Exatamente. Uma das questões que nós temos muita preocupação na Secretaria de Cultura e Economia Criativa é formar o cidadão que visite os museus, né? A gente tem um programa junto com a Secretaria de Educação chamado Territórios Culturais. A gente traz escolas para os museus, a gente tem um professor em nossos museus, em nossos equipamentos culturais, justamente para fazer esse plano pedagógico com os estudantes, né, com nossas crianças, nossos adolescentes, e trazê-los um pouco para essa história de pertença, né, de formação de cidadania que o museu pode oferecer. Muito bacana, Aquiles. A gente tem muitos museus aqui no DF que tem justamente essa entrada gratuita, horários muito bons e amplos de funcionamento, ou seja, são bons programas para as pessoas fazerem, em especial ali nos horários de folga, no final de semana, mas muitas vezes realmente a gente, ou por desconhecimento, enfim, acaba caindo no erro de não conhecer esses espaços que estão tão perto de nós. Qual que é a importância da gente fomentar e como que a gente pode fomentar essa chamada educação patrimonial, entender a importância desses espaços, valorizá-los, visitá-los e como despertar isso nas crianças também em casa, por exemplo? Então, a gente já tem esse programa com as escolas, né, e as comunidades também, de tentar levar essa educação patrimonial para diferentes grupos, né, de usuários, de visitantes. Mas esse trabalho começa muito também a partir do núcleo familiar, né, os familiares, os pais, os responsáveis por crianças, adolescentes, eles têm que ter essa noção também de que o museu ele pertence à sociedade, ele pertence ao cidadão. É o cidadão que constrói a sua história, e essa história está registrada nos vários objetos que os museus albergam. A gente pensa também muito hoje em dia na museologia social, que as comunidades também tenham essa possibilidade de contar a sua própria história, né? Os museus institucionais, muitas vezes, eles contam uma história oficial, um lado de uma história, e muitas vezes a gente sabe que a história, né, a contemporaneidade é feita de várias narrativas, são vários grupos, são várias comunidades, são várias áreas de interesse, e essas áreas muitas vezes não têm a sua história gravada para o futuro. E o nosso interesse agora é de, além de expandir, né, e abrir para os nossos espaços para um público mais variado, que também esse público decida sobre aquilo que ele quer guardar para o futuro, aquilo que ele vê como sua representação histórica, né, nesse momento contemporâneo, e que essa representação seja bem documentada, que ela seja bem preservada e que assim a nossa história possa ser renovada a cada momento. Brasília é uma capital muito nova, né? Nós temos 63 anos
Então, a gente já tem uma história incrível, porque essa história, ela não começa com a Constituição de Brasília, ela começa com a movimentação dos candangos para a nossa capital. Então, Brasília é esse retrato do Brasil, né? A gente tem uma mistura de etnias, mistura de pessoas de várias regiões, e tudo isso compõe a nossa identidade. É uma identidade plural, mas não é fragmentada. Isso que faz de Brasília, o do DF em geral, um espaço muito peculiar, né, de cidadania. E a gente quer promover essa diversidade, essa pluralidade cada vez mais, mas também ouvindo o cidadão para ver o que é que aquele cidadão entende enquanto sua identidade, e como essa identidade, como eu já falei antes, pode estar sendo preservada para o futuro. Legal, Aquiles. A gente também informa ao nosso ouvinte que estudantes do curso de Museologia da Universidade de Brasília são selecionados para estagiar nesses museus, nesses equipamentos, assim chamados, da Secretaria de Cultura. Para concluir, Aquiles, nosso tempo está estourando aqui, já agradecendo a tua participação, como que o nosso ouvinte pode obter informações certeiras sobre os museus que funcionam aqui no DF para fazer essa visita? Então, vocês podem acessar a nossa página web, né, www.cultura.gov.br, desculpa, e vocês podem também nos acionar através das mídias sociais. Nós estamos presentes nas mídias mais veiculadas, como Instagram, Facebook, Twitter. E é isso, a gente não tem um museu, né, como esse espaço físico somente que alberga objetos. A gente tem um museu, entende o museu como um espaço de interação, interatividade, né? São as pessoas interagindo com a sua história. E nesse sentido a gente tem uma programação bem ampla, né, nos museus, bem diversificada para todas as idades. E esperamos que a população do DF faça uso desse bem, que é um bem cultural nosso, que são os nossos museus. E como vocês falaram, nós estamos abertos finais de semana, né? Temos, então, entrada livre e gratuita. Então, a gente dá essa oportunidade para os nossos cidadãos para que eles possam visitar e interagir, né, com outros cidadãos e com os nossos objetos museais. Muito bom. Esse foi o Aquiles Breiner, subsecretário do Patrimônio Cultural do DF. Aquiles, obrigada por hoje. Bom trabalho para você. Bom final de semana também. Eu é que agradeço e bom final de semana para todos. Valeu, Aquiles.